Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A liturgia desta terça-feira, 28 de abril, traz para nós um sinal muito poderoso da igreja que nasce. Os Atos dos Apóstolos retratam os primeiros anos, os primeiros tempos da igreja que Jesus Cristo fundou. A igreja, desde o seu início, aprendeu a caminhar guiada pelo Espírito Santo, tendo nascido do lado aberto de Cristo na cruz, sendo fortalecida pelo Pentecostes que chega com os apóstolos e a Virgem Maria reunidos no cenáculo. A igreja dos primeiros séculos caminha na obediência ao Espírito de Deus. E é exatamente por isso que Estevão, este diácono, este servidor do povo e da igreja que nasceu, faz uma pregação firme, contundente, homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e de ouvido. E é interessante observar o significado dessas palavras. O que é uma pessoa de cabeça dura? É aquela pessoa que já ouviu santos conselhos, que já recebeu inclusive orientação do próprio Deus, mas ficou presa nos próprios raciocínios, que na verdade são chamados de racionalismos. E a cabeça ficou endurecida pelas próprias convicções, incapaz de se dobrar à autoridade de Deus. Isso é uma cabeça dura. Você é assim? Cabeça dura? Em alguns momentos da sua vida, o próprio Deus, por meio da sua consciência, fala no seu interior, aconselha no seu interior, mas você, talvez por orgulho, por um racionalismo pueril, não se dobra. Insensíveis. O Espírito de Deus não pode, não atinge a alma, o âmago do ser daquela pessoa que não se tornou sensível a Deus. Atenção, aqui não estamos falando de um sentimentalismo. É diferente. O sentimentalismo é aquilo que faz a pessoa deixar-se guiar pelos impulsos, pelas emoções. A pessoa impulsiva, a pessoa temperamental. Não. O insensível aqui, na boca de Estevão, é uma característica da pessoa que se tornou impermeável à água do Espírito Santo. Deus fala, Deus mostra, e Deus é um amigo educado. Deus é o hóspede respeitador, cavalheiro. Deus não força a barra. Deus não arromba a porta. Talvez alguns de nós tenham vontade de fazer isso com algumas pessoas. Sacudir, dar um safanão e falar: acorda, desperta, sai dessa letargia. Pare de criar na sua cabeça essas fantasias.
mas o Espírito de Deus é dócil, é calmo, é água. E a pessoa precisa deixar-se tocar pelo Espírito. Ao contrário, muitos se tornam insensíveis. A insensibilidade para com o Espírito Santo brota exatamente do orgulho, dos pecados repetidos. E não estou falando de pecado grave. Muitos pecados leves, repetidos conscientemente, geram o endurecimento da sensibilidade espiritual. Não é sentimentalismo, repito. Insensíveis, incircuncisos de coração e de ouvido. O que é a circuncisão? Segundo a tradição judaica, a circuncisão é aquela marca, é um rito que os judeus fazem, inclusive até hoje, para que aquela pessoa, aquele menino, faça parte do povo judeu, do povo de Deus. É o batismo dos judeus. É como se Estevão dissesse: você que tem o coração pagão, o ouvido pagão, incircunciso de coração, incircunciso de ouvido, é aquela pessoa que lacrou o coração para as coisas de Deus, lacrou o ouvido para as coisas de Deus e se tornou então, por sentimento e por razão, paganizado, lacrado para a verdade do Evangelho. E não importa quem proclame o Evangelho. Interessante que aqui o Senhor, Estevão, está dizendo aqui: a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos. O que é que Estevão está querendo dizer? Não importa se aquele que anuncia a boa nova é imaculado, cândido como um anjo, se a pessoa tem o coração incircunciso, se a pessoa está insensível a Deus, não vai adiantar nada. Conheço pessoas que conviveram perto de santos. Vou citar da minha experiência pessoal, a convivência com São João Paulo II. Quantos ali do convívio comum com um santo? João Paulo II, santo. É claro que santo não é a pessoa que não tem pecado. Santo é a pessoa que não se deixou curvar pelo pecado indefinidamente. O santo é um pecador teimoso, um confessor teimoso. Ele peca, mas confessa. Peca, mas luta. Esse é o santo, né? Santo não é a pessoa que não tem pecado. São João Paulo II certamente tinha seus pecados, se confessava toda sexta-feira. Mas quem convivia com São João Paulo II também conviveu com a santidade. Viu momentos de santidade. E mesmo assim, muitas pessoas que conviveram com São João Paulo II não se converteram. Não se comportaram bem. Sou testemunha, por exemplo, que depois que São João Paulo II morreu, muitas pessoas que viveram com ele, conviveram com ele, acusaram João Paulo II de um monte de coisas, inclusive no jornal. O que faltava a essas pessoas? A sensibilidade espiritual. O coração era incircunciso, o ouvido era incircunciso. É interessante observar que Estevão diz: vós sempre resististes ao Espírito Santo. A palavra que eu trago para você nesta terça-feira é essa, uma palavra forte. Não resista ao Espírito Santo. Não resista. Não ofereça resistência à ação do Espírito Santo. Nós estamos no período pascal.
É o período em que a igreja canta o aleluia da ressurreição de Cristo, na expectativa da vinda do Paráclito, o Espírito Santo, que vai ajudar a igreja a testemunhar a sua fé. Não ofereça resistência ao Espírito Santo. Torne-se dócil ao Espírito Santo. Dócil às orientações da igreja. Dócil àquela pessoa que tem autoridade sobre você. Aqui na nossa comunidade de Coração Fiel, estamos vivendo um ano de 2020 delicado, assim como você. E nós tínhamos planejado um 2020 cheio de comemorações por causa dos nossos 15 anos. Estamos celebrando o nosso jubileu de fundação, 15 anos que a comunidade de Coração Fiel foi fundada. Começou lá em 2005, no ano da morte de São João Paulo II. E nesses 15 anos de comunidade, uma das coisas que mais me dói o coração é quando um missionário, uma missionária, se torna insensível. O coração endurece. E aquilo que me traz mais alegria, como padre, como fundador, como pai espiritual, é perceber a sensibilidade, a docilidade ao Espírito. Quando eu vejo um missionário, uma missionária que se tornou capaz de escutar a Deus e de se comportar como Deus se comportaria, meu coração se alegra. E eu até me sinto confirmado na minha missão de fundador. Mas eu, ao longo destes anos, já vi muitos que se bloquearam para o Espírito. Porque a gente convive o tempo todo junto, a gente conhece. Nós nos conhecemos uns aos outros, tomamos café juntos, almoçamos juntos, vamos para a missão juntos, vamos para o rádio juntos, vamos trabalhar, choramos juntos, sofremos juntos. A convivência na comunidade nos faz conhecer uns aos outros. E ao longo desses anos, quando eu percebo, e já aconteceu muito, talvez até algum deles esteja assistindo isso. Talvez você, se você está assistindo isso agora, você vai se lembrar daquele momento em que o seu coração se bloqueou, se tornou insensível e resistiu ao Espírito. Hoje, o próprio Jesus quer ser este sinal. Ele é o sinal. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele se apresenta a mim e a você dizendo, eu sou o pão da vida. Quer dizer, nós precisamos nos alimentar de Cristo, nos apoiar em Cristo, tê-lo como nosso referencial, agarrar-nos nas mãos de Cristo, porque somente assim nosso coração lentamente vai se tornando mais sensível a Deus e não resistirá. Não oferecerá resistência ao Espírito de Deus. Nós estamos nos preparando, porque no próximo domingo, se Deus quiser, vamos celebrar aqui neste quintal, vamos voltar a celebrar aqui neste quintal a missa com o povo de Deus. Guardadas todas as precauções, o distanciamento das cadeiras, o uso das máscaras durante a celebração, o ambiente estará preparado, esterilizado, a parte externa, a parte física do quintal estará preparada e nós queremos receber aqui as pessoas também preparadas. Mas de nada adianta a preparação externa se o coração continua resistente a Deus. Nunca como agora, Deus ofereceu a nós uma ocasião tão rica para a conversão. Quero encerrar rezando por você, que talvez
cunhou no coração o pensamento de que a igreja te impediu da missa. Circula na internet um vídeo de alguns jovens piedosos que pedem: devolva-nos a missa. A igreja não roubou a missa de ninguém. Os bispos não roubaram a missa de ninguém. A missa não pertence aos bispos, não pertence ao Papa. A missa, a Eucaristia, pertence a Deus. Foi Jesus quem inventou a missa. E a missa, a Eucaristia, traz para nós dois momentos extremamente fortes de nutrimento espiritual: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Se durante estes tempos, aqui no Brasil, estas 4 semanas, 5 semanas talvez, muitas pessoas não puderam ter acesso à mesa da Eucaristia, todos têm acesso à mesa da palavra. Talvez nunca como agora a missa se tornou tão acessível. Antes da pandemia, você precisava sair da sua casa para ir até a igreja e celebrar. Com a situação, com a crise da pandemia e as orientações para a saúde do povo, as igrejas não foram lacradas. Aqui no Brasil, nenhuma igreja, nenhum governador, o presidente, prefeito algum teve autoridade e tem autoridade para fechar uma igreja. Não. A Constituição Federal garante a liberdade de culto. As igrejas continuaram abertas, mas a aglomeração de pessoas ficou restrita. Isso é verdade. As igrejas permaneceram abertas. Então, o que foi que os padres fizeram? Foram para a internet. E nas últimas 4 semanas, ao invés de alguém roubar a missa ou tirar a missa, a igreja fez só multiplicar a missa. Aqui no Brasil, de hora em hora, você pode escolher que missa participar. Faça uma sondagem na internet, tem missa para todo gosto. Eu gosto da missa do padre lá de Palmas, tem como você acessar e assistir. Não, eu quero a missa do padre do Rio de Janeiro, tem como você assistir. Não, eu gosto da missa do padre lá do Pará, tem como assistir. Ninguém tomou a missa de ninguém, pelo contrário, nós oferecemos o pão da palavra. Chegou até você. E inclusive na história da igreja existe a mesma honra para o verbo proclamado e o verbo que se faz pão. É a mesma honra. Talvez o que falta é um pouco de entendimento da igreja, compreensão eclesiológica. A palavra está sendo oferecida. Não ofereça resistência ao Espírito. Não resista ao Espírito. Não bloqueie pelo racionalismo o coração. O bem espiritual da igreja é muito mais amplo. A Eucaristia é a vida da igreja. A igreja vive da Eucaristia. A hóstia consagrada, adorada e comungada é a avenida principal através da qual temos acesso a Jesus. É a avenida. Mas existem outras ruas para ter acesso a Jesus. A palavra é um acesso a Jesus. A caridade é um acesso a Jesus.
O perdão é um acesso a Jesus. Vale muito pouco as pessoas que engolem hóstia, mas não perdoam, não são caridosas, não são obedientes, não são fervorosas. Engolir hóstia não garante salvação. O que garante a salvação é a comunhão com Jesus. E para fazer comunhão com Jesus, eu preciso ter acesso à palavra. Como vão se converter se não há quem lhes pregue? Essa é a resposta afetuosa que eu dou aos jovens que gravaram o vídeo. Não estou obrigando. Vocês pediram no direito de vocês. E que bonito. Terrível seria se ninguém pedisse isso. Mas é importante esse esclarecimento. Talvez a divina providência tenha permitido esse tempo para que nós tenhamos condição de amadurecer na nossa pertença a Deus. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que visite agora o seu coração, derrubando toda a barreira racionalista, devolvendo a você a sensibilidade madura, não o sentimentalismo, mas a sensibilidade madura. Peço ao Senhor Deus que pelo coração de Jesus alcance agora você que está doente, você que está internado, você que está sofrendo porque tem um parente doente, você que está sofrendo por causa do luto. Peço ao Senhor que visite agora você que está vivendo um período de revolta, de briga com você mesmo. Peço ao Senhor que pelas suas misericórdias manifeste na sua vida a força da sua graça. De modo especial você que está com saudades da Eucaristia, que sente falta de comungar, que o Senhor visite agora você, Jesus que é o Verbo encarnado, te visite, para que logo logo você tenha acesso ao Verbo que se fez pão e que se dá em alimento. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que toca o nosso coração e nos convida à verdadeira conversão. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.